Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Resolvidas as questões da tecnologia, nós vamos dar sequência à nossa atividade da tarde e noite. Hoje, com a nossa querida Ariana Carvalho, que está nos brindando com a sequência de um projeto que temos na casa, que trata-se de família, educação dos filhos, na nossa quarta edição. E essa etapa quarta vai tratar do outono de nossas vidas, maturidade, né? Ela vai trabalhar o aspecto da maturidade. Nós vamos fazer a nossa prece, nos acerenando gradativamente. Em seguida, nós temos uma pequena historinha para contar e a Ariana vai nos conduzir na reflexão. Unamos-nos em pensamento, por favor. Pai da vida, Senhor de todos nós, mais uma oportunidade se faz na nossa atual existência de nos aprofundarmos nas vossas lições de amor e de compaixão por todos nós. Imbuídos do melhor propósito possível, estamos apostos, já que tomamos consciência das nossas responsabilidades perante a vossa obra da criação. O que estamos vos solicitando desta feita, Senhor, é que seja potencialidade a nossa vontade de acertar no bem, o nosso trabalho denodado, a nossa perseverança, para que possamos em breve dias, ao regressarmos ao nosso lar real, o façamos em situações mais favoráveis. Que a nossa expositora seja conduzida, seja inspirada, para que esta mensagem da tarde e noite guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. 1978, a benfeitora Joana de Ângeles, coordenando uma pleia de espíritos, traz a lume sol de esperança, uma lição para a nossa reflexão primeira. Capítulo 20 da obra, lição aproveitada. Conseguiu acumular expressiva fortuna em África, e partiu à metrópole portuguesa a fim de esbanjá-la. Materialista, era gozador. Após desperdiçar toda a posse, espírito aventureiro, demandou o Brasil para recomeçar, tentando encontrar novo Eldorado. Ambicioso, fez-se cruel. Ingrato, tornou-se ríspido. Experimentou privações sem nome, passando a meditar nas legitimidades da vida. Nesse ínterim, quase um vagabundo, conheceu o Espiritismo, dando início a duras penas a um programa de reforma íntima. Clandestinamente, embarcou no transatlântico alemão Cabo Trafalgar, retornando à pátria. A bordo, em alto mar, apresentou-se ao capitão, desejoso de pagar a viagem através de serviços. Aproveitando, saltou em Lisboa, não obstante convidado a prosseguir, trabalhando naquele mesmo navio. A caminho de Hamburgo, o Cabo Trafalgar foi afundado. Era 1914, em pleno choque da Primeira Grande Guerra. Compreendeu que fora salvo a fim de poder servir ao Senhor, na pessoa das criaturas humanas. E apóstolo da mediunidade em Portugal, dedicou-se ao bem, até o fim, renovado e feliz. Em Otos, beira Moçambique, em 19 de agosto de 1971. Isto significa, meus irmãos, que através da nossa viagem, nas nossas próprias existências, queiramos ou não, atingiremos a maturidade um dia e iremos produzir sobremaneira no bem. É por esse caminho que a nossa Ariana, nós não temos dúvida, nos conduzirá a partir de agora. Honrados, vamos ouvi-la. Boa tarde, noite. Uma satisfação estar aqui mais uma vez, com esse assunto pela segunda vez. A primeira vez para esse público das 18 horas no sábado. Como o Vanim já nos apresentou, esse é um projeto que ocorre anualmente
pela 10ª União Regional Espírita, e é um projeto que trata da família e da educação de filhos. E a gente tem a grata satisfação de poder participar e colaborar, tendo em vista que quando nos debruçamos sobre o estudo para trazer a alguém, naturalmente somos nós primeiramente que precisamos estudá-lo e reconhecer em nós aquilo que viemos aqui falar, para que isso tenha ainda mais vida e possa tocar os corações. Porque aquilo que sai apenas da nossa boca não convence, mas o que passa primeiro pelo nosso coração. E aí, então, a parte que nos coube foi a parte da maturidade, o outono de nossas vidas. Tudo na nossa vida é um ciclo. Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, reproduzimos, morremos, renascemos, crescemos. Entre o dia, como o dia e a noite, a luz e a escuridão, os dias da semana, os meses do ano, as estações do ano, tudo num ciclo. E desde quando nascemos, precisamos nos entender como indivíduos, para que possamos nessa identificação, então, progredir. Entretanto, quando nascemos, ainda não temos formados em nós a percepção do eu, do ego. Quando nascemos, nós somos muito fortemente ligados, nós temos a nossa relação parental. Muito comumente realizado esse vínculo, então, com a nossa mãe. Então, entendemos que nós somos uma continuidade dela. Vemos a nossa mãe e é como se nos víssemos. Não nos reconhecemos além daquele que nos cuida, que nos oferece o vínculo, a atenção, o cuidado. Mas a pouco e pouco, vamos percebendo a formação desse ego, desse eu, que será a luz para a gente no decorrer da caminhada. E aí então, ao passarmos pelo espelho, olhamos e conseguimos perceber alguém além do que aquele que nos cuida. Nos reconhecemos no espelho. Passamos a nos atrair pelo espelho. Passamos a verbalizar: esse brinquedo é de mim, essa mãe é meu, essa casa é meu, essa professora é meu. Nos desenhos, a gente pode perceber a capacidade da criança em realizar o círculo por volta ali dos 2 anos de idade. E aí então, olha lá, esse ego, esse eu sendo reconhecido na existência. E é aí, para a formação desse eu, que os pais, os cuidadores, têm a sua importância. Não podemos dizer que inicia a importância e nem termina a importância, mas é tão importante como toda a missão, a responsabilidade e o dever dos pais ao longo da existência. Então é apenas uma das tarefas dos pais estabelecer os limites. E acreditem, as frustrações, que não é fácil para a gente. Frustrar
aquele a quem amamos tanto, mas que é muito importante para a formação saudável desse ego ali em formação. E aí então, esse é um grande momento para podar as más tendências desse espírito milenar, se propondo a construção de um novo ego nessa existência, de um novo eu nessa existência, e que aí então os pais, conhecedores e atentos dessa criança, podem, no estabelecimento desses limites e na observação direta desse ser, podar as suas más tendências, reconhecer os seus maus pendores, naturalmente os bons, para que possa fomentar aquilo de melhor naquele que veio habitar o nosso lar, como também podar aquele pendor. E aí, então, por isso que não basta oferecer a mesma educação para os filhos que habitam o mesmo lar, tendo em vista que são espíritos diferentes, com demandas diferentes e tendências diferentes. Então, nós podemos ter o mesmo princípio educacional, mas não a mesma educação. E aí, então, muitos adultos ainda permanecem nessa fase. Isso é meu, tudo para mim. Porque nos momentos em que foi necessário a frustração e o limite, muitas vezes não foi realizado, ou não da forma tão intensa quanto aquele espírito precisava. E aí então, nesse contínuo, a gente vai existindo e muitas vezes não vivendo a verdadeira vida. A gente vai enfocando objetivos equivocados, os objetivos que tendem mais ao efêmero e não ao eterno. Mas Deus, na sua infinita bondade, nunca desiste de nós. E aí vai nos oportunizando situações em que cada um de nós possa despertar no seu momento. E aí a gente passa a viver, aí sim, a verdadeira vida. O enfoque que deveríamos ter dado desde o início. Mas assim vamos fazendo as inúmeras jornadas heróicas em que recebemos o chamado para a aventura, esse chamado do nosso íntimo, quando estamos atentos à nossa voz interna. Então, como que nos ponteiros de um relógio, a uma hora, em alguma hora, somos chamados para essa aventura, a ouvir o nosso eu interior. Mas muitas vezes recusamos ao chamado, porque trata ser cômodo estar naquela condição que não nos leva adiante. Mas como pode ser isso? A inércia é cômoda? Muitas vezes sim. E aí nós vamos conversar em torno disso. Porque quando precisamos partir, aceitamos ao chamado e resolvemos partir, vamos para os testes. E os testes, nós seremos abordados naquilo em que mais temos fragilidade, naquilo que mais precisamos aprender. E aí a gente já treme por dentro, porque aqueles de nós que se debruçou, mesmo que superficialmente, para o olhar interior, ou até para as nossas atitudes do dia a dia,
nós já podemos reconhecer os nossos pontos fracos. Qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Onde que, se acontece uma situação, nos desmonta. E aí, quando somos abordados nesse ponto, é que chegamos no momento de crise. E que muitas vezes nos sentimos mortos, de cabeça para baixo, como que tendo perdido o chão. Mas é necessário morrer. E não é a morte da carne, mas a morte do ímpio, do pecador que ainda habita dentro de nós. Para que possamos então, no encontro com Deus, ascender, tendo conseguido o tesouro do autoconhecimento. Porque aí sim, a partir daí, eu vou conseguir fazer os meus ciclos conscientemente. Eu vou poder aproveitar situações do dia a dia para que eu realmente cresça, para que eu invista em mim dentro daquilo que é eterno. E aí sim eu tenho tesouro e posso retornar para esse mundo real com o elixir, com essa poção que de mágica não tem nada, porque precisa de muita transpiração e bem pouca inspiração, para que tenhamos posse dessa capacidade de nos auto-percebermos. E aí, utilizando uma analogia que o Gelson Roberto, que é do grupo de estudos, do núcleo de estudos Joana de Ângeles, trata, ele nos fala assim: quando nós passamos a olhar para dentro de nós, passamos a reconhecer em nós os nossos pitbulls. Diz que é bravo o pitbull, né? E aí então ele diz, quando a gente reconhece, a gente pode então trazer esse pitbull próximo da gente, sob controle, para que ele não ataque, para que ele não fira nem ao outro e nem a nós mesmos. Agora, esse pitbull ou a fera que nós quisermos está dentro de cada um de nós. Não tem quem escape das feras. Então, muitas vezes, sem perceber ele em nós, nós podemos fazer esses ataques e que ao longo da existência nos faz apenas permanecer nesse momento de crise e não avançar, ascender. E aí sim, quando conseguimos encontrar essa solução em nós mesmos e não fora, nos sentimos como que numa nova vida, e aí retornamos ao estado atual de forma diferente. Mas que, como num ciclo, continuamos e vamos tendo inúmeras oportunidades para irmos nos aprimorando. Afinal, já nos foi dito há vários anos atrás, há mais de 100 anos, nos foi redito que o meio prático mais eficaz de nos melhorarmos nessa vida e resistirmos aos arrastamentos do mal é o autoconhecimento. Então isso foi dito novamente há 100 e poucos anos, mas o autoconhecimento já nos é um conhecimento milenar, que dita de Sócrates, Tales de Mileto. E aí então, nesse registro de Deus em nós, nesse imago Dei, porque Deus está em nós, é que nós adquirimos forças
para o autoconhecimento, para que esse elixir possa retornar conosco verdadeiramente. E geralmente, diz a psicologia tradicional, que quando nós fazemos esse momento do despertar na nossa existência, seria um período denominado metanoia, que é a crise da meia-idade. Vocês já ouviram falar? Então aí a gente poderia dizer que a crise da meia-idade, pensando que nós vivemos em torno de 70, 80 anos, para a gente ser bonzinho, em torno de 35, 40 anos é quando nós passaríamos por esse momento de crise e precisaríamos aí tentar fazer esse olhar para dentro para nos reconhecer. Mas aí nós extrapolamos, tendo em vista que o nosso reconhecimento, que vamos além do berço e do túmulo, e que nós não somos uma folha em branco, que quando passamos a ocupar esse corpo, trazemos muitos e muitos conhecimentos conosco, daqueles que nos vão ser úteis para a encarnação. É nesse momento, então, que podemos perceber pessoas muito mais jovens do que seria a meia-idade, já nesse reconhecimento de viver a verdadeira vida, de viver o que é eterno e não o efêmero. Então nós precisamos, para o nosso raciocínio, em tratando da maturidade, ir além da nossa existência limitada em berço-túmulo, mas nesse ciclo do nascer, crescer, desenvolver, reproduzir, morrer, renascer. Tal é a lei. E aí então é que foi proposto para a nossa conversa, de uma forma muito poética, conversar sobre a maturidade nesse processo, nesse contínuo de crescimento, como que nós tratando pelas estações do ano. A primavera, a infância e a adolescência, o verão, a juventude e a adultice das nossas vidas, o outono, a maturidade, e o inverno, a velhice da existência. O nosso querido Marlon Reikdal traz uma definição de outono para a gente, na sua obra O Cultivo das Emoções, em que ele também associa as nossas emoções às fases, às estações do ano. E aí ele fala assim para a gente: o outono, ele é caracterizado pela perda do potencial energético. Então vamos tentar trazer isso para a gente. O outono nas nossas vidas, a nossa maturidade, isso falando na maturidade biológica, é caracterizado pela perda do potencial energético. Então é quando eu já me recolho. O que nós poderíamos entender mais? Eu deixo de vibrar muito aqui por fora para tentar transferir essa vibração para dentro, como que num recolhimento. E aí ele continua: e pela queda da temperatura. Então já não temos mais o fogo que esplandece externamente, mas essa diminuição da temperatura, como que numa intenção de nos sugerir uma conservação, uma concentração. E aí ele continua dizendo que no outono as noites são mais longas do que os dias. E aí nesse momento eu fiquei pensando, as noites são mais longas do que os dias. Então eu aproveito esse meu olhar para dentro
nesse meu recolhimento. E aí então, já não tendo mais tantas coisas externas para fazer, porque eu já vou ter cumprido muito dos meus compromissos terrenos, materiais, quando na maturidade da minha vida, da minha existência. Então eu vou poder me debruçar sobre o meu íntimo. E aí é quando a gente pode conversar um pouquinho, relembrando novamente o Gelson, trabalhando a noite escura da alma. Então, quando a gente vai falar do autoconhecimento, nesse olhar para dentro, nós podemos reconhecer em nós a parte clara e a parte escura da nossa alma, do nosso eu. E aí ele nos diz que nessa noite escura, nesse lado escuro, é onde eu deixo, como que nos porões do meu inconsciente, eu deixo as minhas dificuldades, aquilo que eu olhei, reconheci, mas não vou dar conta de tratar dele agora, deixo lá. A parte escura de mim mesmo, aquela parte em que eu ainda não consegui colocar luz, iluminar. Então, nessa escuridão, porque o escuro a gente não sabe o que tem lá, então na dicotomia da escuridão nós podemos encontrar a vontade de ir até onde está escuro para saber o que tem lá. Nesse frenesi, em contrapartida, tem o medo, o receio de o que eu vou encontrar lá. Será que vai ser bom? Será que não vai ser? E depois de reconhecido, eu vou fazer o que com tudo aquilo? Então, nessa analogia do outono, nós poderíamos fixar o nosso raciocínio, talvez por esse caminho. A oportunidade de termos esse olhar por mais tempo voltado para a nossa sombra, para o desmascarar de nós mesmos. E aí o Jung tem uma frase muito interessante que ele fala assim, que quando nascemos nós somos originais e que ao morrer nós somos cópia. O que será que a gente veio fazendo ao longo da existência para nós não sermos mais originais na nossa essência? E aí ele continua que é um período mais associado à nostalgia até ao declínio da existência, devido à queda das folhas amareladas. Representa um momento de transformação na vida, desde que a gente queira. Ocasião em que se termina um ciclo para começar outro. Então eu posso optar nesse momento, enquanto no período anterior da adultice, talvez eu ainda me ocupasse de algumas muletas psicológicas, dizendo que eu precisava acumular alguns tesouros na terra para o sustento dos meus filhos, para o estudo, para isso e para aquilo. Nesse momento, eu já posso me oferecer mais a mim mesmo. E aí colaborar comigo nesse processo de transformação. E esse amadurecimento vai ocorrendo ao longo da nossa existência. Então nós não precisamos esperar chegar na nossa meia-idade para aí passarmos pelo nosso momento de crise, por reconhecer os conflitos batendo as nossas portas, como pela bondade de Deus que nos faz olhar os nossos
pontos mais frágeis. Nós podemos ir fazendo isso ao longo da nossa existência. E aí é que está o momento da nossa autoanálise. Quem eu verdadeiramente sou e quem eu estou. É muito longe quem eu estou de quem eu verdadeiramente sou. Então, esse descobrir-se a si mesmo na sua verdadeira essência é o que vai nos dar prumo, nos dar raiz, alicerce para seguirmos adiante e irmos entendendo as situações em que passamos nas nossas vidas, para que nos coloquemos numa posição de filhos de Deus, e que Jesus já tinha dito para a gente: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então nós temos a força, nós podemos muito, desde que nós possamos nos reconhecer capazes. Mas e aí então, nesse processo de educação, houve um questionamento que o Espírito Camilo respondeu para a gente. Veja se faz sentido. O questionamento foi assim: depois de adultas, as pessoas precisam continuar se educando? Onde se daria então essa educação? Na vida, na escola, no centro espírita, em livros? Porque então a gente acabou de falar que na maturidade nas nossas vidas a gente vai ter que se educar para esse olhar. Então vamos lá, olha lá a resposta. A educação, em termos bem amplos, é processual. Ela vai acontecendo. E sendo assim, não se esgota na infância ou na mocidade. Não basta a aquisição do nosso diploma material. Ainda que tecnicamente chamemos o processo de educação de moços e de adultos de reeducação, porque indica refazer o que não foi bem feito antes, por várias razões, os trabalhos dedicados à melhoria das condições de vida intelectual e moral dos indivíduos maiores devem ter prosseguimento. Devem ter. Somos espíritos eternos, a gente não para. E tudo que nós adquirimos, a gente não perde, porque fica registrado em nós, desde que seja das aquisições eternas, naturalmente. E aí veja como nós podemos aproveitar as informações que nos são chegadas do jeito que a gente quiser. Se eu ainda for muito matéria, muito egóica, olha como eu posso olhar para essa mensagem do Espírito Camilo por meio da mediunidade de Raul Teixeira. Ah, então indica refazer o que não foi bem feito antes. Ao invés de utilizar essa informação para o nosso crescimento e o nosso progresso, passando a fazer diferente a partir daquele momento e seguindo na ascensão, nós nos voltamos em procurar a responsabilidade de como nós estamos hoje, fora da gente e não dentro. E aí a gente vai culpar os nossos pais, porque não tiveram a ideia, o reconhecimento, o conhecimento ou a sabedoria de agir assim ou assado conosco, de nos podar naquela má tendência que poderia ter sido feita na infância e que não foi feita. Olha só, agora eu preciso fazer isso na minha adultice. E aí eu me revolto contra os meus pais. Olha que processo egóico esse, que processo egoísta. Percebam, o meu orgulho é tão grande que eu não permito que os meus pais possam ter se equivocado comigo. Eu aceito que o pai de outra pessoa possa ter se equivocado, mas os meus são os meus pais. Como que eles vão se equivocar?
E aí a gente se revolta contra eles, nesse processo egóico, orgulhoso. E aí, nessa revolta, mas lembrando dessa imagem de Deus em nós, e aí a nossa consciência nos acusando, vem a culpa. Porque deveríamos estar honrando pai e mãe pela existência que nos foi permitida, porque se não fossem os nossos pais, a gente nasceu de quê? Da chocadeira? Não. Então já deveríamos ter a eterna gratidão, independente de qualquer coisa, pelos nossos pais. E aí, quando a gente se reconhece nesse processo de revolta, a gente se culpa. E aí fica naquela briga de revolta, culpa, nos entregando muitas vezes à depressão, à reclusão, ao afastamento da família, ao suicídio, dependendo do grau com que isso nos atormenta. Mas não precisa ser assim, não precisa. Nós tivemos ao longo de todas as nossas existências, as 3 revelações, Moisés, Jesus, agora a doutrina espírita, e para os últimos anos, as obras complementares da doutrina espírita, que vem esclarecendo pontos que antes, muitas vezes, por aquele enfoque, nós ainda não tínhamos nos despertado. E aí, então, ele continua que o processo educacional dos adultos será tão mais intenso e proveitoso quanto seja a disposição desses adultos para aprender. Então, não basta eu dormir sobre um livro ou dormir ouvindo uma palestra que fala sobre a autoconsciência, a autotransformação, melhoramento do ser humano, ler inúmeros livros de autoajuda, se eu não me dispor a ir além da instrução, mas a mudar caracteres pela educação. Então, seja através de livros, dos ensinos e tarefas do Centro Espírita, seja por meio de cursos diversos nas escolas laicas, cujos conteúdos venham ao encontro de sua vontade de aprender e crescer, desenvolvendo luz interior e moldando experiências no campo de sua existência. Ou seja, nós precisamos extrapolar da teoria. E é isso que muitas vezes nos assusta. Aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo tem uma lacuna, um abismo que separa esses 2 itens. O que eu acredito e o que eu vivo. Mas se não houver vontade ferrenha do adulto em reeducação, a norma será um erro sobre outro, uma complicação sobre outra e frustrações sem fim. Olha a frustração aí de novo. Se a gente não teve essa frustração lá na nossa infância, que nos ajudou a ter esse ego mais equilibrado, porque o ego é super importante. Se não fosse o ego, eu não ia ter a minha identificação. Se não fosse o ego, não ia ter a luz, os conteúdos do meu inconsciente para trazer para o consciente. Precisa passar pelo ego. Obrigada pelo meu eu, obrigada, ego. Então, a frustração aí, ela vem no sinal de mostrar para a gente, se a gente está se sentindo frustrada, a gente escolheu o caminho equivocado. E aí, em que nós estamos investindo? Cada um de nós é que vai poder responder. Mas é sempre momento para recomeçar. Então, se quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, naquela escuridão da noite escura da alma, que todos vamos precisar adentrar, independente de estarmos na maturidade biológica ou não,
Se o que vem à nossa mente quando olhamos para dentro de nós é que estamos realmente no caminho mais próximo do ideal, que possamos manter nos esforçando nesse caminho. Que se nos reconhecermos no caminho equivocado, que utilizemos isso então como força, para aí sim retornar ou fazer a escolha mais apropriada a partir daquele momento. Que não caiamos na armadilha da culpa, porque aí essa sim é uma erva daninha que vai nos corroendo, nos envenenando, impedindo que a gente siga adiante aí. E aí, olha só, Kardec diz para a gente que ele deixou registrado nas instruções dos espíritos, e aí um espírito diz para a gente que em seus começos o homem só possuía instinto. E aí isso então vai nos ajudar na nossa autoanálise. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. Então, a gente partiu dos instintos. Se a gente ainda tem predomínio de instinto, é porque a gente ainda está mais próximo da partida do que da chegada. Então, a fim de avançar para a meta, tem a criatura de vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isso é que aperfeiçoar esses sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. E aí nós precisamos nos inundar de amor, amor-terapia, que é o auge do sentimento. Então a gente vem passando pelo instinto, pela sensação, o prazer, até chegar no sentimento, em que nós vamos desenvolvendo aos poucos, e aí por meio da caridade, que é o amor em movimento, podemos ir nos aperfeiçoando ao longo da existência, porque vamos colocando esse amor em movimento além, porque eu estou amando ao próximo como a mim mesmo, mas eu preciso começar em mim. Porque se eu não me amo, que medida de amor que eu vou ter para expandir àqueles que estão comigo? Então o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, mas a elevação gloriosa. Então, olha lá, para nós nos salvarmos, para nós termos essa elevação gloriosa, vai muito além do que nós esperarmos esse momento passivamente da salvação. Ninguém irá nos salvar. E aí, mais uma vez, não basta procurar fora de mim a identificação. Eu preciso me identificar. E aí eu preciso cultivar. Eu preciso dedicar a esse campo. Porque não bastam as sementes serem boas, as sementes que eu semeio, mas eu preciso cuidar, eu preciso cultivar, eu preciso me dedicar para que esses frutos, essas flores que venham brotar nesse campo possam realmente atender às nossas necessidades. E aí a nossa riqueza vai depender do nosso trabalho atual. E aí, mais uma vez, o esforço, a vontade, o trabalho, a nossa contrapartida. Buscai e achareis. Então, nós só vamos achar se a gente buscar. Se nós não fizermos esse movimento da procura, nós ficaremos estacionados. E é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Então falávamos ainda hoje em casa, o quanto que devemos aproveitar essa nossa caminhada,
aproveitar essa estrada de trabalho, de labor, enquanto a gente vai granjeando esses bens que vão nos dar essa elevação gloriosa. Porque senão a caminhada fica muito tensa, fica muito nos esgota, fica muito angustiante. Porque a gente tem uma meta, sabe que esse caminho não vai ser fácil, e aí a gente desanima na caminhada ao invés de aproveitar o bônus do crescimento que essa caminhada nos permite até a gente chegar à felicidade, a conhecer essa felicidade, né? Suaves, né? Gozos suaves da alma, em que os espíritos benfeitores dizem que a gente nem teria como entender do que se trata a verdadeira felicidade. E aí então, muitas vezes nessa análise, nós nos percebemos com uma vida não vivida. Você já se imaginou em uma vida diferente? E quando a gente se imagina nessa vida diferente, caso a gente já tenha se imaginado, nós faríamos tudo de novo? Mas tem que ser igual. Não pode mudar só um item ou outro. Quando a gente faz essa análise e se imaginou numa vida diferente, a vida é muito diferente daquela em que nós vivemos hoje? Nos desanima até muitas vezes? Porque não está nada do jeito que eu queria? Aí então a nossa querida Iris Sinotti, nessa obra que fenomenal, que chama-se Espelhos da Alma, ela fala para a gente que muitos desses desânimos mentais, quando a gente vai fazer essa avaliação, se a gente fosse viver uma vida diferente, é porque a gente passou pela existência, mas não viveu a vida. A gente fez algumas escolhas. E aí, por conta dessas escolhas, a gente está daquela forma, naquele momento, em contrapartida dessas escolhas. Nós não saberemos o que teria acontecido com a gente se teríamos escolhido a outra opção. Mas precisamos ir em busca de viver a vida na sua essência, para que a gente não chegue ao final da existência, como o Jung tinha nos dito, como cópias. Porque para viver a vida que eu entendia ser interessante, porque eu vivia para o externo e não para o interno, eu vivia a vida do outro. Muitas vezes eu vivia a vida do meu filho, a vida do meu marido, a vida que os outros esperavam de mim. E aí eu fui assumindo essas máscaras em que eu mesma acreditei tanto que depois eu já não sei mais quem sou eu originalmente, porque já estou copiada, já estou mascarada. E não é uma ou duas máscaras, porque vamos vivendo para o exterior. Nós fazemos as nossas escolhas e temos as nossas responsabilidades. Então, ao fazer essas escolhas e reconhecermos que poderíamos ter escolhido diferente, que partamos para essa segunda opção. Ah, mas já não há mais tempo. Então, que eu possa fazer o meu melhor a partir de agora.
E aí, como que a gente vai perdendo essa nossa autenticidade? Com essa utilização dessas máscaras. Eu deixo de ser autêntica, original, para viver voltada ao externo. Como que sepulcros caiados, belos por fora e apodrecidos por dentro. E que não é fácil. Ao retirarmos a máscara, ainda temerários do que vamos encontrar, retiramos a máscara, mas inseguros que somos ou que estamos, nos mantemos ainda muitas vezes de olhos fechados para nós mesmos. Então, quem que eu sou além desses papéis que eu interpretei? Essa frase pode ficar ressoando em nós quando formos fazendo essa identificação. Mas nós temos uma proposta de saúde nessa obra maravilhosa, Minha Família, o Mundo e Eu, Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Essa proposta em que, na nossa transformação, uma proposta de saúde na madureza, nós possamos passar do casulo até a borboleta em fases, mas que não interrompamos essas fases, e nem é possível, para que chegamos ao esplandecer dessa borboleta linda, que possa alçar voos altos, com uma asa bela e saudável, vamos precisar desenvolver esses dois lados, o lado da matéria e o lado do espírito, o lado da inteligência e o lado da moral. Então, nos é dito que nós somos reconhecidos na nossa existência pelo desenvolvimento da nossa inteligência, mas que como ponto fraco, ainda de uma moral baixa, o nosso interesse pessoal. Então, quando nós passarmos a estender aos outros o amor que queremos, o bem que queremos para nós e para os nossos, nós estaremos trabalhando bem esse lado moral, junto com esse lado intelectual que a nossa geração faz bem. Não tem como nós interrompermos ou acelerarmos esse processo. Se formos aqui, nesse casulo, ajudar essa borboleta a sair, quebrando partezinha do casulo, ela morre, ela deixa de se desenvolver. Com a gente é a mesma coisa. Nós temos conosco colaboradores de caminhada, mas ninguém vai poder resolver as nossas pendências no nosso lugar. O importante é chamar para a gente a responsabilidade. Enquanto nós estivermos procurando fora de nós, no nosso marido, na nossa família, nos nossos filhos, no nosso trabalho, nós não vamos encontrar as respostas que vão nos atender intimamente. Então, enquanto o nosso foco realmente for material, que no período dessa maturidade nós vamos perceber o declínio das energias, eu já não consigo mais fazer essas atividades que antes eu fazia na juventude. Realmente deve ser muito penoso quem passou a existência com foco na matéria, porque aí vai ver o declínio da existência e que não é nada disso. Quando nos enfocamos nos atrativos físicos, então nos atraímos pelo nosso marido, pela nossa esposa, porque ele era muito bonito, ele era muito forte, muito másculo, ela era muito bela, com um corpo escultural. Ao chegar nessa maturidade, em que muitas vezes não mantemos essa nossa exuberância física, um se desinteressa do outro.
E aí, como é que fica essa relação? E no momento do ninho vazio, em que as crianças saem de casa e que nós precisamos nos acostumar novamente a vivermos a dois, no casal, como começou. E a gente não se preparou para isso. A gente vivia a vida do filho. E a hora que eles saem, nós nos sentimos esvaziados, ou percebemos no outro um monte de coisa que a gente nem se atentava. E aí é o momento que muitos casamentos se desfazem. Porque a gente não veio se preparando ao longo da caminhada, a gente não veio se amadurecendo ao longo dessa caminhada. Quando nos focamos em convenções sociais e quando nos focamos nesse corpo físico, realmente a gente acaba por se enganar. Mas a saúde está em agradecer a oportunidade da existência, em entender as fases dessa existência e que a beleza da maturidade está nesse diminuir das energias para a gente se concentrar na gente. Nessa autoanálise, nessa identificação de quem a gente realmente é e do que realmente é eterno. O foco no espírito imortal, o foco na ampliação da família, como entendia Jesus. Então, se hoje eu já não faço mais aos meus filhos, porque eles já esvaziaram o ninho, já bateram as suas asas, que eu possa estender esse meu amor e essa minha dedicação aos filhos, aos meus filhos. E que eu tenha foco nesse meu equilíbrio, que eu tenha a sabedoria de transitar entre os polos do bem e do mal, da luz e da escuridão, mas que eu consiga retornar a esse ponto médio, a esse ponto de equilíbrio que vai me ajudar a ascender nesse progresso espiritual. Então, olha que linda essa passagem. Criada a família, reforça a tua certeza de que o Criador aumentou, elastificou o teu tempo no mundo para que te aprimores, para que te aformoseis, para que te faças mais suave e doce, mais compreensivo e amoroso, libertado do egoísmo e das culpas, de modo que penetres mais tarde, vitorioso e feliz, na posse da luz espiritual que tenhas feito por merecer. Então, que possamos sair dessa autocomiseração, desse coitadinho de mim. Ai, quantas dores no corpo nessa maturidade, quantos remédios, quantas patologias. Obrigada, Senhor, por ter isso, para que eu cresça, para que eu me aprimore. Obrigada por ter elastificado o meu tempo na existência. Porque nós só estaremos passando por todas essas dificuldades se estivermos ainda na carne. Desencarnados, não teremos mais essas pendências. Então, minha gente, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas a gente pode fazer a análise se nós estamos realmente depositando o que é essencial para ser feliz, no que se refere à vida material, a posse do necessário, a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, que possamos desenvolver tudo isso e que tenhamos força, aproveitar esses momentos de conflito existencial, agradecendo a Deus a oportunidade para nós olharmos por aquela nossa dificuldade na vida, porque talvez se não fosse um momento de crise, nós não pararíamos para observar, para nos melhorarmos, para mudarmos, para ascender, para crescer. Então que possamos fazer a nossa parte, porque Deus já faz a dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, em qualquer fase da nossa existência. Muito obrigada.